Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O cancelamento de voos na região norte faz com que, em determinados dias da semana, passageiros que queiram viajar entre capitais de estados da região precisem fazer conexão em Brasília, aumentando o tempo de viagem, o custo total e a distância de deslocamento. A queda na procura por voos é a justificativa apresentada pelas empresas para o corte na oferta de viagens. Para investigar as razões e o impacto para a população e para a economia da região, a Câmara dos Deputados formou uma comissão externa, presidida pelo deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, convidado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Gostaria de saber, então, qual é, a comissão já está funcionando há mais de um mês, qual é a análise que o senhor faz até agora dos trabalhos da comissão? Bom, inicialmente, Fabiana, obrigado pelo convite, e a razão maior da criação dessa comissão externa é, como você falou, essa deficiência no deslocamento das pessoas que vivem nas capitais e em cidades do interior da região norte. Para você ter uma ideia, nós tivemos um corte substancial de voos e muito mais grave do que isso. Os preços das tarifas são absurdos. Por exemplo, semana passada eu vou, como a maioria dos deputados sai daqui na quinta ou sexta-feira que vão para os seus estados, no meu caso, que eu vou para Roraima todos os finais de semana, na última vez que fui a Roraima, paguei só de ida R$ 2.400 e R$ 1.200 de volta. E nós temos, assim, hoje... E a oferta de horários também nós temos 2 voos diários, né? E muitas vezes as pessoas que estão em Manaus, que querem ir, por exemplo, para Boa Vista, só tem um voo, o voo de uma companhia. Outras 2 companhias que faziam esse voo Boa Vista-Manaus optaram por cancelar com esses voos, e os voos ficam assim... Boa Vista-Brasília, Brasília-Manaus. Quer dizer, você tem uma distância entre Boa Vista e Manaus de 756 quilômetros. Para você fazer esse trajeto, você tem que voar 2 horas e 40 para Brasília, esperar no aeroporto, às vezes 2, 3 horas, uma conexão para voltar para Manaus. É uma coisa ilógica. E o preço, os valores, são valores absurdos que nós pagamos de tarifa. Até porque as empresas, até por questões mercadológicas, elas tentam concentrar a malha aérea no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais, através dos seus sistemas de ponte aérea, que são os mais rentáveis para todas as empresas. Mas, como a concessão de linhas aéreas é uma concessão do poder público, a empresa ela tem que ter uma visão social também. Quer dizer, muitas pessoas que precisam fazer tratamentos fora de domicílio, que têm doenças graves, que às vezes nós temos um sistema de saúde aí que já é precário no Brasil, que funciona muito mais precário nesses lugares mais distantes, às vezes tem que fazer tratamento fora de domicílio e são penalizadas e, às vezes, até sofrem eventos adversos à saúde, mais graves que poderiam ser, porque não conseguem um deslocamento rápido para um lugar onde elas pudessem ter um tratamento mais adequado. Deputado Irã Gonçalves, como as empresas conseguiriam manter esses voos, assim, olhando do ponto de vista da empresa, como manter uma linha operando no azul, né, positiva, sem gerar prejuízo para a empresa, com uma queda nessa demanda, né, de passageiros entre as capitais da região norte? Bom, algumas sugestões já existem. E, por exemplo, no nosso estado e no Amazonas, os governos eles já estão sensibilizados de que nós devemos fazer uma readequação no ICMS, que incide sobre o preço das passagens. No nosso estado, por exemplo, já conversei com a nossa governadora Sueli Campos e com o secretário da Fazenda, e ela está sensível a diminuir um pouco essa tarifa, o imposto que incide sobre a passagem e que tem no caso das viagens regionais. Das viagens, né? E a gente ter uma diminuição do preço das tarifas. Outra coisa, a gente poderia sugerir a adequação das aeronaves. Por exemplo, você não precisa fazer um voo Boa Vista-Manaus
num Boeing ou num avião maior que de 170, 150 passageiros, utilizar um avião de 50 passageiros que você garantiria uma lotação praticamente completa dessas aeronaves. E um custo reduzido. E um custo muito reduzido, até porque essas aeronaves são turbohélices, consomem muito menos combustível, enfim. E tem toda uma estrutura de operação que exige menos mão de obra, quer dizer, menos comissários de bordo, enfim. Quer dizer, um custo muito menor. Isso é uma coisa que vai ser discutido. Nós, no decorrer dessas reuniões que você falou que nós já tivemos nesse mês que nós estamos funcionando, nós já aprovamos, vamos ter seminários regionais. Cada capital, nós vamos fazer reuniões que vão envolver o Ministério Público, as empresas de turismo, os sindicatos aeroviários, representantes das empresas, e vamos discutir em cada estado da região as peculiaridades também de cada um. Por exemplo, para te dar uma ideia, no nosso estado nós temos pouca aviação regional e pouca demanda, porque nossos municípios todos são interligados por estradas e que são estradas que a gente trafega sem grandes problemas. Rondônia já é uma outra realidade e o Amazonas, que é um país, é uma outra realidade, e que os municípios que fazem fronteira com, por exemplo, com o Peru e a Colômbia, eles só são ligados através de via fluvial e aviação. E aviação. Bom, o senhor tocou rapidamente num assunto que eu gostaria de explorar melhor, que falamos da questão dos passageiros que precisam por questões de saúde. Agora, e a questão econômica? Como é que o turismo na região, por exemplo, está sendo afetado pela redução na oferta de voos? Olha, você sabe que a região norte ela é muito... o nosso maior atrativo turístico é o turismo ecológico. Por exemplo, no nosso estado nós temos muita pesca esportiva na parte do Baixo Rio Branco, e isso tem causado um grande problema para as companhias de turismo que principalmente vendem pacotes para estrangeiros, para europeus e americanos que gostam muito dessa prática, né? Tem sido um impacto importante na nossa economia e na do Amazonas também, que tem um turismo ecológico que significa uma grande parte dos ganhos com a exploração dessa atividade no Amazonas. Uma coisa que eu queria te chamar a atenção também, Fabiana, e das pessoas que nos ouvem e nos assistem, é uma questão que é uma política particular da empresa, mas é o sistema de milhagem. Para você dar uma ideia, hoje se você tentar comprar uma passagem Boa Vista-Brasília ou Boa Vista-Manaus, você tem que dispor de 35 mil milhas. E para você comprar uma passagem Brasília-Portugal, 35 mil milhas. Ou seja, também. é o custo em milhagem de uma passagem internacional, deputado Irã Gonçalves. Exatamente, às vezes com o triplo da distância. Uma passagem hoje Brasília-Miami custa 340, 330 dólares. E a gente paga hoje, nesse final de semana mesmo eu vou a Boa Vista, vou pagar R$3.200 e de volta. Quer dizer, e outra coisa, no nosso caso de parlamentares, de vez em quando esses sites que fiscalizam os nossos gastos, com nossas verbas, dizem assim, olha, o deputado tal está gastando R$20 mil de passagem ao mês. Quando você lê aquela matéria, você diz, pô, mas que absurdo, né? O que ele faz com tanto dinheiro? A gente vai 5 vezes e gasta isso. Quer dizer, porque os preços são absurdamente altos. Então, eu acho que a comissão ela tem um papel muito importante, um papel social importante. Vai ser discutido isso com grande participação da sociedade e, ao final, nós vamos legislar no sentido de que a gente tenha, junto com as empresas, a otimização dessa malha e que a gente consiga prestar um melhor serviço àquelas pessoas que vivem nos lugares mais longínquos do Brasil. Deputado Irã Gonçalves, muito obrigada pela entrevista. Um abraço para você, foi um prazer. Eu conversei com o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, presidente da comissão externa criada para investigar o cancelamento de voos na região norte. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Palavra Aberta na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Fabiana Mello. Até mais.